Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício de geometria analítica na R3, que diz o seguinte: calcule o ângulo entre as retas. Reta R1, x igual a 3 mais t, y igual a t, z igual a menos 1 menos 2t. E a reta R2, x mais 2 dividido por menos 2, igual a y menos 3 sobre 1, que é igual a z sobre 1. Perceba que nós temos aí duas situações em que a reta R1 foi dada em termos de suas equações paramétricas, em que as coordenadas x, y, z de um ponto qualquer de R1 é dada em termos de t, e a reta R2 foi dada nas suas equações simétricas. Então essas duas formas de equação permitem que você descubra um ponto e o vetor diretor dessa reta. Tá? O que nós queremos? Nós queremos o ângulo entre essas duas retas. Como é que nós calculamos esse ângulo entre as duas retas? Imagine a reta R1 como sendo esta reta aqui. Nós temos aqui a reta R1. Através das suas equações paramétricas, nós definimos um ponto, vamos chamar aqui de ponto A, e um vetor, que é o vetor diretor da reta. Vamos chamar aqui esse vetor aqui de vetor U. Então nós temos da reta R1 um ponto e um vetor, já que foram dadas as suas equações paramétricas. Da reta R2 é a mesma coisa. Imagine aqui uma outra reta. Uma reta R2. E nós temos também um ponto, um ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de ponto B, aqui das suas equações simétricas, e nós tiramos ali também um vetor, que nós vamos chamar esse vetor aqui, que é o vetor diretor da reta R2, de vetor V. Perceba que se nós prolongarmos essas retas, elas vão formar um ângulo aqui, que é o ângulo alfa. Mesmo que elas forem retas que têm ponto em comum ou não, se elas tiverem ponto em comum, elas formam um ângulo, elas têm um ponto em comum, mas elas continuam determinando um ângulo mesmo que elas sejam distantes uma da outra, mesmo que exista uma distância separando essas duas retas. Então essa questão de ter um ponto em comum ou não é indiferente para o ângulo por elas determinado. O que é importante perceber é o seguinte, que esse ângulo alfa é o ângulo determinado pelas direções das retas, pelos seus vetores diretores. Ou seja, se eu pegar esse vetor U e transportar esse vetor U para esse ponto aqui, lembra que aqui é o nosso vetor U. Eu peguei o vetor U e transportei para cá, aí eu pego o vetor V e transporto o vetor V para cá também. Eu tenho que o ângulo alfa formado pelas retas é o mesmo ângulo formado pelos vetores. E aí eu tenho que me lembrar de produto escalar. Lembra que o produto escalar dos vetores, U vezes V, o vetor U escalar V, ele é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes cosseno do ângulo formado. Então, na formulazinha do produto escalar dos vetores, nós encontramos o cosseno do ângulo. E a partir daí nós calculamos qual é o ângulo formado, que o ângulo vai ser o arco que vai ter esse cosseno. Então, no nosso caso aqui, se você isolar o cosseno do ângulo formado vai ser o vetor U vezes o vetor V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Essa aqui seria a formulazinha do ângulo. Bem, então nós precisamos dos vetores. Como é que eu vou achar os vetores? Primeiro, na reta R1, o vetor diretor, que nós chamamos de U, que é o vetor diretor da reta R1. Perceba que a reta R1 foi dada em termos de suas equações paramétricas. E nas suas equações paramétricas, o que nós temos? Nas equações paramétricas de uma reta, nós temos que o x, o y e o z são dados usando aqui que o ponto é o ponto A, é o x do ponto A, y do ponto A, z do ponto A, mais o parâmetro, que no caso é t. Lembra que nosso parâmetro aqui é a letra t. T vezes
t vezes as coordenadas, né, as componentes do vetor u. Nós vamos chamar aqui de A, B, C. Se nós fizermos uma pequena correção nessa equaçãozinha aqui, perceba que o y é igual a t, na verdade o y é igual a... O y é igual a 0 mais 1 vezes t, mesma coisa aqui em cima, 3 mais t, que é 3 mais 1 vezes t. Nós temos o nosso vetor ABC. Perceba que o nosso vetor ABC ele é dado aqui, né? O vetor u é o vetor 1, 1, 2. Então nós já sabemos o vetor u. 1, 1, menos 2. Então nós temos aí o nosso vetor u, que é o vetor diretor da reta R1. E o vetor diretor da reta R2? Perceba que a reta R2 foi dada em termos de suas equações simétricas, né? Então nas equações simétricas nós temos as igualdades. E no caso da reta R2, né, o ponto é B, então nós vamos ter aqui x menos x do ponto B, y menos o y do ponto B, z menos o z do ponto B, dividido pelo vetor, né, que é o vetor diretor V dessa reta, que nós vamos chamar ele aqui de F, G e H. Perceba que a nossa equação, né, já está na forma já, né? Nós temos aqui x menos o x do ponto B, então x mais 2, quer dizer, o x do ponto B é menos 2, dividido pelo menos 2. Então a primeira componente do vetor V nós temos y menos y do ponto B dividido por g. Então a segunda componente nós temos. E z, o z aqui nós podemos adaptar também, né? Nós vamos pegar esse z aqui e transformar em z menos 0, dividido por 1. Então a terceira componente do vetor V da reta R2 nós também temos. Então o vetor V vai ser o vetor menos 2, 1, 1. Menos 2, 1, 1. Então nós temos os vetores diretores. E o ângulo entre as retas é o ângulo entre esses vetores. Então vamos começar a calcular, né, o cosseno desse ângulo. Nós já temos o vetor u, temos o vetor v, precisamos do módulo de u e do módulo de v. Então quem é o módulo de u? O módulo de u é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então nós temos aqui o módulo de u. Lembra, 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2, 2 ao quadrado é 4. Então 1 mais 1, 2, mais 4, 6. Então o módulo de u é a raiz de 6. Raiz quadrada de 6. Precisamos também do módulo de v, né? Então qual que é o módulo? O módulo de v. O módulo de v vai ser a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai ser menos 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, então 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Então raiz de 6 também, né? Raiz de 6. Tendo os vetores e os módulos, vamos calcular o cosseno do ângulo. Então, quem que é o cosseno do ângulo alfa formado por esses dois vetores? Então, é o vetor u vezes v, né? Então, o produto escalar u vezes v. Então, 1, 1 menos 2. Vezes menos 2, 1. 1, tudo isso dividido por módulo de u vezes módulo de v, que vai ser igual a... Bem, lembra que produto escalar você vai fazer esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, certo? E aí, raiz de 6 vezes raiz de 6 ao quadrado, cancela a raiz, é 6. Então isso aí tudo vai dar, né? Nós temos que o cosseno de alfa ele vai ser igual a... Vamos lá, 1 vezes menos 2, menos 2.
1 vezes 1, mais 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Raiz de 6 vezes raiz de 6, 6. Então, menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, isso aqui vai ser igual a menos 3. Dividido por 6, que é igual a menos meio. Tá? Então, nós temos que o cosseno de alfa é igual a menos meio. Então, quem que é o alfa? Qual é o ângulo entre esses? Qual é o ângulo entre essas retas, né, que é o mesmo ângulo entre os vetores? É o arco cujo cosseno é menos meio. O arco cujo cosseno é menos meio. A partir daí, qual é o valor de alfa? O valor de alfa é o valor, né, um ângulo, cujo arco tem um cosseno igual a menos meio. Se nós lembrarmos do círculo trigonométrico, lembra lá do círculo trigonométrico? Lembra que o círculo trigonométrico, nós temos aqui no círculo trigonométrico o eixo dos senos, o eixo dos cossenos, e o cosseno igual a menos meio corresponde a esse ponto. Certo? Se você observar a partir desse ponto aqui, nós temos 0 graus. E para chegar nesse pontinho aqui, no cosseno igual a menos meio, nós vamos ter aqui um ponto de 120 graus. Então, o ângulo formado pelas duas retas, o ângulo formado por seus vetores, é um ângulo alfa correspondente a 120 graus. Então, alfa é igual a 120 graus. Ou, se você preferir, né, lembra que 60 graus é π sobre 3? 2π sobre 3. Daí esse ângulo aqui seria o ângulo formado pelos dois vetores diretores, né, o vetor U da reta R1 e o vetor V da reta R2. Então, o ângulo formado entre os vetores diretores é de 2π sobre 3, ou 120 graus. Então, o ângulo entre as retas também é de 120 graus, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.